grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Estamos mais uma quarta-feira aqui reunidos, a primeira quarta-feira deste ano de 2020. É um prazer e uma alegria podermos estar juntos, podermos estar reunidos na noite desse dia e certamente reunidos na presença do nosso bom Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero lhe dar uma saudação nesta noite de uma forma especial, esta primeira quarta-feira deste ano de 2021. Espero que você esteja tendo um início de ano agradável, um início de ano abençoado e certamente que todo este seu ano possa ser um ano debaixo da graça, debaixo das bênçãos, debaixo da unção, debaixo da proteção do nosso bom Deus. Você é muito bem-vindo para esse momento e esse é o momento que temos, momento especial para orarmos, para meditarmos na palavra do Senhor e para juntos termos esse período de comunhão com a palavra, com o Senhor e ainda que digitalmente uns com os outros. Que Deus assim nos abençoe e que pela sua palavra sejamos visitados nesta noite. Quero começar esta noite fazendo uma oração
Vamos começar esse nosso momento de estudo da palavra com um momento de oração. Portanto, curve sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos juntos orar, vamos conversar com Deus. Curve sua cabeça e vamos orar. Eterno e poderoso Deus, Senhor das nossas vidas, Deus da nossa história. Nós nos colocamos, ó Pai, nesta noite de quarta-feira, na Tua presença. Na Tua presença, ó Pai, nos unimos com o intuito principal e central de meditar na Tua Santa Palavra, de cantar e louvar ao Teu nome, de Te buscarmos, ó Pai, por meio da oração e nela encontrarmos consolo e paz ao nosso coração. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa visitar-nos nesse instante, visitar cada lar, cada família, ó Pai, que está nesse momento acompanhando essa mensagem, possa ser visitada e acompanhada, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. E assim, todos, ó Pai, nesta primeira quarta-feira deste novo ano, possamos ser edificados, corrigidos, possamos, ó Pai, renovar o nosso coração e a nossa mente na Tua esperança, na fé em Jesus Cristo. Guarda-nos, ó Pai, nessa noite. Fala ao nosso coração, ó Pai, por meio dos cânticos, por meio da Tua palavra, traz a Tua mensagem a cada um de nós. É assim, em nome de Cristo, que nós oramos, que nós Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos começar esse momento de louvor e hoje eu separei 2 hinos para nós louvarmos ao Senhor. O primeiro dos hinos é o hino de número 172 do nosso Inário Novo Cântico. Hino 172, que é o meu desejo para o seu coração, para a sua vida nesse novo ano. Que você verdadeiramente tenha chuvas de bênçãos na sua vida. Vamos juntos com alegria, com regozijo em nosso coração e com muita disposição louvar ao Senhor, cantando juntos esse hino. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos Teus ensinos de amor. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos,
desejo para o teu coração, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, é que este novo ano seja um ano cheio de bênçãos dos céus para a sua vida financeira, para a sua vida material, para a sua vida emocional, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para os seus projetos profissionais e especialmente também para a sua vida espiritual. Que em todas as áreas da sua vida você esteja coberto pelas bênçãos do nosso Deus. Bênçãos que vêm de um Deus que é fiel. E é isso que nós vamos cantar também nesse momento. Nós vamos cantar um segundo hino, o hino 32 do nosso inário. Hino de número 32 do Inário Novo Cântico, intitulado Deus Fiel. Com a mesma alegria, com o mesmo regozijo e com a mesma exaltação que cantamos o hino anterior, cante também esse. Juntos louvemos ao Senhor. Hino 32. Fiel, Senhor, ó Pai celeste.
Como é bom podermos cantar da fidelidade do nosso Deus. Como é bom podermos reconhecer o seu grande amor, reconhecer a sua misericórdia, reconhecer quem Ele é e o que Ele tem feito por cada um de nós. É esse o desejo do nosso coração. Louvar a esse Deus que tem derramado chuvas de bênçãos nas nossas vidas. Louvar esse Deus que é fiel, que tem sido fiel e que permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos passar esse instante para o nosso estudo bíblico desta noite. E hoje nós voltamos aos nossos temas doutrinários. Temas que nós começamos a meditar lá em meados do ano passado, já podemos dizer assim, né? Em meados de 2020, quando começamos a meditar sobre a Confissão de Fé de Westminster. Cada um dos seus capítulos, cada um dos seus temas tem sido nosso objeto de análise, de atenção. E hoje nós vamos falar sobre os sacramentos. Na verdade, serão 3 estudos bíblicos que nós faremos dentro deste tema. Hoje, dia 6, e posteriormente, nos dias 20 e 27 desse mês, nós falaremos sobre esse tema, os sacramentos. Hoje faremos apenas uma breve introdução a esse tema. No dia 20 falaremos sobre o batismo e no dia 27 sobre a ceia do Senhor. Muito bem, continuando então o nosso estudo bíblico nesse momento, sacramentos. Primeiramente, a palavra sacramento, ela não está presente, ela não existe na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Você pode procurar na sua Bíblia, você vai ver que essa palavra é totalmente inexistente. Porém, apesar da inexistência do termo sacramento, nós podemos ver claramente como existem ensinos sobre sacramentos na palavra de Deus. A palavra sacramento quer dizer algo sagrado, algo separado do comum. E dentro da nossa compreensão teológica, da compreensão teológica reformada, a palavra sacramento aponta para elementos da fé cristã que tem um duplo poder ou um duplo significado. Primeiramente, nos santificar. Então, o primeiro significado ou o primeiro resultado do sacramento é um significado, um resultado espiritual, a santificação do povo de Deus. Mas um segundo significado ou uma segunda lição que nós podemos encontrar relativa à compreensão dos sacramentos na teologia reformada, é que eles servem para nós também como um exercício de fé. Então, ao mesmo tempo que espiritualmente ele nos santifica, nos aproxima do Senhor, nós podemos dizer que de uma forma prática é um exercício de fé, na medida que nos lembra realidades bíblicas, nos lembra lições, aprendizagens da palavra do Senhor. Falado isso, nosso primeiro estudo então sobre os sacramentos, como eu falei, hoje nós não vamos falar em si sobre o batismo, em si sobre a ceia do Senhor. Esses serão os temas dos nossos próximos 2 estudos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a essência dos sacramentos. Quais são os sacramentos que a Bíblia nos apresenta, o que eles representam e qual a importância pelo que eles geram para você e para mim. Então, a primeira pergunta que eu quero enfatizar aqui é: quais são os sacramentos? Dentro da doutrina cristã católica, por exemplo, são apontados 7 sacramentos. Dentro da visão católica, sacramento é tudo aquilo que possui uma ligação com o sagrado. Na verdade, sacramento nós entendemos não é apenas uma ligação, mas é algo que o próprio Deus mandou que o fizéssemos, seja através da sua própria palavra, seja através da palavra de Cristo, seu Filho, seja por orientação dos apóstolos,
ou profetas, aqueles que nos deixaram a sua palavra. Sacramento não é apenas algo que tem uma relação, uma proximidade com o sagrado, mas os sacramentos a serem praticados são aqueles que foram ordenados. E nós entendemos que existem apenas 2 sacramentos que foram ordenados de maneira tácita, de maneira direta. Sacramentos os quais o Senhor Jesus, ou seus profetas, ou seus apóstolos disseram: façam isso. E é interessante que esses sacramentos, eles são afirmados na Velha Aliança, eles surgem na Velha Aliança e são confirmados, atualizados na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, ambos os sacramentos que nós vamos citar, batismo e a ceia do Senhor, eles surgem, ambos, e nós não vamos falar muito sobre o surgimento deles hoje, mas ambos surgem. No caso, o batismo, o ritual da circuncisão, e a ceia, a Páscoa. E eles vão ser atualizados pela mente, pela visão, pela lente de Cristo, a partir da Nova Aliança, a partir do Novo Testamento. Então, a primeira pergunta: quais são? Primeiramente, Mateus 28, 19, palavra do Senhor, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ênfase está no ir e fazer. E de que forma? Batizando. Então, o batismo aqui é a primeira ordem tácita que a gente encontra dentro do texto bíblico como uma expressão de sacramento. Jesus foi batizado segundo o rito que nós encontramos aqui. E é interessante que quando a gente fala sobre batismo também, o batismo ele não surge da mente dos apóstolos ou de João Batista. O batismo ele surge no Antigo Testamento como ato da circuncisão, a partir de Abraão e a consagração do seu primeiro filho. Portanto, o batismo é a atualização da circuncisão. E mais, podemos ver como os objetos sagrados também eram batizados. E além disso, o batismo é um símbolo daquilo que é lavado, que é purificado, aquilo que surge da morte para a vida. Veremos alguns detalhes do batismo no nosso próximo estudo, mas hoje, para a gente começar a definir quais são os sacramentos. O primeiro deles, o batismo. O batismo, conforme vemos aqui a ordem do Senhor Jesus. O segundo, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 11, 23 a 25, melhor dizendo, coloquei o texto equivocado aqui. 1 Coríntios 11, 23 a 25, texto bíblico que diz assim: o apóstolo Paulo falando daquilo que ele recebeu de Cristo. Então, ordem de Cristo através de Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O segundo sacramento, a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, que veremos um pouco mais do dia 27 sobre esse tema. Batismo e ceia. O batismo, a atualização da circuncisão. A ceia, a atualização da Páscoa. O livramento, quando o Espírito Santo passou por sobre a casa dos israelitas, lá no Egito, trazendo a eles salvação, preservação da vida dos filhos e filhas do povo de Deus. Os sacramentos, portanto, eles têm uma herança judaica, mas eles são atualizados na visão, na lente de Cristo, e passam a ser seguidos pela igreja cristã, pela igreja primitiva e praticados até os dias atuais. Cristo foi batizado, Cristo participa ou inaugura, e participa da primeira ceia.
Da mesma forma, então, nós cristãos hoje somos batizados, nós cristãos hoje participamos da ceia do Senhor. Os demais sacramentos que, por exemplo, a Igreja Cristã Católica confere-os, não são sacramentos, são elementos. O casamento, a ordenação, a oração pelos enfermos, são elementos que podem vir a fazer parte da vida cristã, mas não são ordens tácitas que todos devem fazê-las. Há até uma incoerência em alguns dos sacramentos do cristianismo católico, por exemplo, que colocam o casamento como um sacramento, mas nem todos os cristãos podem fazê-lo. Os próprios oficiais clérigos do catolicismo romano não o podem fazê-lo. Ou que colocam, por exemplo, a ordenação, nem todos os cristãos podem ser ordenados. Mulheres, por exemplo, não podem dentro do catolicismo romano. Mas veja, existe apenas se torna um ato exclusivo a um determinado grupo. Veja então que sacramento é aquilo que Deus ordenou seja em Cristo, que é um símbolo do povo de Deus da antiga aliança e que é atualizado em Cristo e confirmado posteriormente pelos seus apóstolos. Esses são os dois sacramentos, então, que temos. O que os sacramentos representam? Em outras palavras, o que eles representam para o cristão? Primeiramente, Romanos 6, 3 e 4. O que os sacramentos representam? Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que os sacramentos representam? Primeiramente, os sacramentos representam a nossa ligação com Cristo. O apóstolo Paulo, falando sobre o batismo, ele diz que o batismo representa a nossa morte em Cristo, para que possamos viver a vida ressurreta, a nova vida em Cristo, e vivamos em novidade de vida. O que o sacramento do batismo representa? A nossa ligação com Cristo. A água que é derramada, ela representa a limpeza que ocorre pelo sangue de Cristo, para que possamos ter uma nova vida ligados com Cristo. E o mesmo ensino nós podemos falar sobre a ceia. 1 Coríntios 10, 16. Ainda falando sobre o que os sacramentos representam. 1 Coríntios 10, 16 diz assim: porventura, o cálice que abençoamos não é o cálice do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice que bebemos, o pão que ingerimos, o que é? A comunhão como corpo de Cristo e o próprio Cristo que é partido e distribuído ao seu povo. Os sacramentos representam a nossa ligação com o Cordeiro, representam a nossa ligação com Cristo por meio do seu corpo que é partido, moído por nós, por meio do seu sangue que é vertido, derramado em nosso favor. O que os sacramentos representam? Representam que estamos ligados com Cristo, que estamos ligados em Cristo, que pertencemos a Cristo. Dessa forma, podemos ver então que os sacramentos, o batismo e a ceia, representam a nossa nova identidade, a nossa nova filiação, a nossa nova realidade como filhos e filhas, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, servos e servas do Altíssimo. Quais são os sacramentos? O batismo e a ceia. O que eles representam? A nossa ligação com Cristo. Mas, por fim, o que os sacramentos geram ao cristão? Gostaria aqui de falar de 3 resultados dos sacramentos para o crente.
3 resultados do sacramento para o crente. Primeiramente, nós podemos começar falando que os benefícios que os sacramentos, que a participação no sacramento geram, são benefícios espirituais. E nós vamos enfatizar a ótica dos benefícios espirituais. Nós não vamos ver benefícios no aspecto como identidade do corpo de Cristo, filiação religiosa. Nós vamos falar de benefícios espirituais. Então, o que o sacramento gera ao cristão? Primeiramente, benefícios espirituais. Qual? 1 Pedro 3,21 diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo, a participação do batismo, nos indaga quanto a uma boa consciência para com Deus, ou seja, a separação do mundo. O batismo, ele é um símbolo da separação com o mundo, a partir do momento em que é um símbolo da nossa união com Deus. Primeiramente, então, o primeiro benefício que o batismo gera: a separação com o mundo. O afastamento das coisas que há no mundo, porque temos uma nova identidade. O batismo, ou melhor, os sacramentos, também geram a nós santificação e unção do Espírito Santo. Vamos ver Mateus 3,11. João Batista dizendo assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Da mesma forma que o batismo gera a separação do cristão com o mundo e com uma vida marcada pelo mundo, o batismo também ele gera santificação, essa separação que gera a unção, o poder no Espírito Santo, o poder primeiramente da fé para crer e agir pela fé. O poder da fé não está naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que eu creio e por meio da fé sou levado a fazer. O nosso texto bíblico nos fala exatamente sobre esse segundo benefício espiritual: santificação e unção. Mas por fim, quero trazer ainda aqui um terceiro e último benefício espiritual. Quero falar agora sobre a unidade cristã. A participação nos sacramentos, batismo e a ceia, ele é um símbolo da nossa separação do mundo. Essa santificação que gera unção, o poder da fé, o poder de crer e agir pela fé. E a participação no sacramento, o batismo e a ceia, também gera como benefício espiritual a unidade cristã. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, por meio da participação nos sacramentos, veja mais um benefício que nós alcançamos: o benefício de sermos feitos um só corpo, através de um único Espírito, de um único batismo, de uma única comunhão através da ceia, fomos feitos um só corpo. 3 benefícios especiais que os sacramentos, o batismo e a ceia geram para nós cristãos. Hoje falamos especialmente sobre a essência dos sacramentos. Como vimos, os sacramentos são o batismo e a ceia, sinais e selos do pacto de Deus em nós. Sinais e selos que em nós representam de maneira visível o amor de Deus por nós, representam a nossa ligação com Cristo. Esses sacramentos, a graça invisível de Deus na nossa vida, eles geram em nós a separação do mundo, de uma vida de pecado, santificação, unção
e especialmente a unidade cristã. São 3 benefícios muito claros, 3 bênçãos espirituais que surgem por meio da participação concorde, real, verdadeira nesses sacramentos. Hoje eu gostaria de falar apenas sobre a essência dos sacramentos. Nos nossos 2 próximos estudos, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor. Como falei há pouco, vamos falar, portanto, sobre o batismo no dia 20 desse mês e no dia 27 sobre a ceia do Senhor. Na próxima quarta-feira, dia 13, eu estarei em um período de recesso, em um período de férias, e, portanto, não estarei gravando o nosso estudo bíblico, mas já deixei programado, nesse dia estará sendo reapresentado um estudo bíblico muito abençoador, muito claro sobre a palavra de Deus, que foi transmitido durante o ano de 2020, e esse estudo bíblico será, portanto, reapresentado na próxima quarta-feira, a partir das 7h30, você pode acompanhá-lo novamente, aprender da palavra de Deus, cantar os hinos e juntos assim a sermos edificados pelo nosso bom Deus. Nós vamos encerrar o nosso estudo bíblico, mas antes de encerrar o estudo bíblico, quero fazer uma oração com você. Hoje nós falamos sobre os sacramentos, as bênçãos que os sacramentos trazem para a nossa vida. Quais são, o que representam e o que geram. E eu desejo, meu irmão, minha irmã, que como instrumento de graça do Senhor, não apenas os sacramentos, mas a palavra, a oração e a comunhão como povo de Deus, possa trazer esses benefícios também para a sua vida, esses benefícios para a sua história. Muito bem, nós vamos orar nesse instante. Convido você uma vez mais a curvar a sua cabeça, te convido uma vez mais a fechar os seus olhos e assim conversarmos com o nosso Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós, ó Pai, agradecemos-te por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Agradecemos-te, ó Pai, por esta primeira semana deste novo ano. Um ano certamente que virá cheio de desafios, um ano que certamente nos trará, ó Pai, grandes lições, ensinos, mas certamente um ano que estaremos com o Senhor. E por isso, ó Pai, temos paz, por isso temos esperança, ó Pai, que nós não estaremos sozinhos, mas estaremos contigo, ó Pai. Por isso, ó Pai, nesse instante em que nós oramos, nós queremos, ó Pai, consagrar a Ti esse ano. Consagrar, ó Pai, cada um dos seus dias, cada um, ó Pai, desses meses, cada uma dessas semanas, que sejam para Ti e por Ti abençoados, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente caminhar com o Senhor e caminhando contigo, ó Pai, desfrutar de uma vida alegre, feliz e certamente guardada e guiada pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Pai, a graça de descansarmos no Senhor nesta noite, termos um bom repouso e acordarmos, ó Pai, amanhã para mais um dia de labor na Tua presença, mais um dia de glorificação do Senhor com a nossa vida, Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Abençoa cada família, ó Pai, cada irmão e irmã que está acompanhando essa mensagem. Que todos possamos ter sido edificados, abençoados e assim, ó Pai, te louvarmos e te agradecermos por tudo. Em nome de Jesus, rogamos a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrarmos, quero lhe fazer um convite. O convite para participar de nosso culto online e presencial. Todos os domingos, a partir das 18h30, em nossa igreja, temos nos reunido e certamente temos tido um período de bênçãos, um período de alegria, um período em que Deus tem falado ao nosso coração. Todos os domingos, às 18h30, você é o meu convidado especial para ali junto estarmos. Se você não puder estar presente na igreja, nos acompanhe pela internet, certamente Deus falará ao teu coração. Vou ficando por aqui, me despeço rogando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor sobre a sua casa.
Desejo a você um ótimo restante de noite e um restante de semana abençoado em Jesus. Que Deus te abençoe.